Primeiro, bom dia. Obrigado à organização do evento por convidar a gente para ouvir um pouco mais sobre o sonho de Laura, um pouco mais sobre a nossa história. E, bom, é um pouco desafiador em todos os sentidos, porque em todo esse projeto não fazia parte dos planos falar tanto e tantas vezes em público, muito menos para um público como vocês. Então é uma honra, obrigado por terem vindo. E isso aqui é solo firmado, né? Pelas pessoas que estão passando aqui, pela coragem da história das pessoas que fazem tudo o que estão fazendo. Bom, a minha expectativa é fazer um convite para vocês no final desses 18 minutos e ter a certeza de que, se não todos, pelo menos uma pessoa dessa plateia aceite esse convite. E eu acredito que se nós exponencializarmos isso com a proposta que está por trás, nós podemos mudar a vida de muitas pessoas. E isso sai um pouco do mérito de que parece que salvar vidas pertence só a determinados profissionais ou determinadas circunstâncias, né? É isso que a gente está mostrando com esse projeto. Mas antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Eu sou Jacques Fressato, eu sou um hacker ativista e a minha experiência é na área de segurança corporativa. Foi com isso que eu ganhei a minha vida durante muitos anos, foi isso que eu fiz para poder construir as coisas que eu construí até hoje. O que eu tenho conversado muito com as pessoas é o seguinte conceito. O que a gente consegue fazer com 3 horas e 20? Eu, pessoalmente, em 3 horas e 20, ou 3 horas e meia, de Curitiba para cá, eu li um livro, li parte de um livro, coloquei em dia os meus projetos. Ou eu posso me deslocar de Curitiba para a praia, porque a gente não tem o mesmo privilégio que vocês têm aqui, né, de poucos minutos estar na praia. Mas existem outras circunstâncias que quando a gente olha 3 horas e 20, parece que é impossível de se fazer alguma coisa. Por exemplo, vamos pegar na seguinte situação. Todos nós, se não há médicos ou se há, vocês já tiveram contato mínimo com a área de saúde, então entendem mais ou menos essa matriz que eu vou comentar com vocês. Imagine, identificar que o paciente tem um problema, chamar um especialista, esse especialista vai verificar os motivos, vai fazer outras solicitações. Entre essas solicitações, pedir para o time de apoio fazer os exames, solicitar os exames, coletar, fazer tudo o que tem que fazer com relação àquele paciente. Essa informação vai voltar para ele vai tomar uma decisão, vai acionar outro time. Quando a gente olha para esse circuito, até a solução final dela, parece que 3 horas e meia é impossível de você conseguir realmente tratar toda essa máquina, ou corrigir qualquer problema que surja nesse intervalo de tempo. Eu tenho escutado na maior parte das pessoas que isso é um intervalo de tempo impossível de se trabalhar. Bom, é pensando nesses 3 horas e 20, que eu sempre comento para todo mundo que a minha motivação, a minha verdadeira motivação, é desafiar um cara um tanto quanto grande, um tanto quanto experiente. A minha motivação é desafiar Cronos. A minha motivação é perguntar, é questionar se realmente o que ele nos dá é inviolável. Se aquilo que tem para sair das coisas que nós temos que enfrentar está condicionado ao tempo, está condicionado às regras que regem o tempo. Se nesse intervalo de tempo, entre atingir, né, este objetivo um tanto quanto utópico, nós conseguirmos impactar a vida de 1 bilhão de pessoas, nós estaremos no lucro. Então, enquanto isso não acontece, a gente continua tentando. Mas nesse intervalo de tempo, eu escolhi um motivo, eu escolhi um espaço para poder trabalhar. E foi na área de saúde. A maior parte das pessoas não conhece ou não fazem ideia do que seja a sepse. Mas todo mundo já ouviu falar em infecção hospitalar, ou infecção generalizada. Bom, a sepse, ou a infecção hospitalar, a infecção hospitalar ela é motivo de 56% da mortalidade nos hospitais do Brasil. A cada 100 pessoas que morrem dentro dos nossos hospitais, independente de quais sejam eles, tá? Não estamos falando só dos hospitais públicos ou só dos hospitais que têm algum tipo de dificuldade. Estamos falando de todos os hospitais do Brasil.
Cada 100 pessoas que morrem dentro de um hospital, 56 delas são vítimas de infecção hospitalar ou de infecção generalizada ou, tecnicamente, de sepse. Só que isso não é um cenário só do Brasil. A cada 2 minutos, uma pessoa morre por sepse no mundo. Ou seja, isso é um problema humano. Isso é um problema nosso. É um problema da nossa existência. Nós evoluímos em muitos sentidos. Se nós olharmos para esses números hoje e compararmos com a peste que afligiu a Europa na Idade Média, se compararmos o que aconteceu com os países da América Central em 1500 e 1540, aonde de 75 milhões até 200 milhões de pessoas morreram por causa de bactérias até então desconhecidas, talvez nós estejamos no lucro. O problema é que quando nós olhamos para isso e entendemos o quanto isso influencia toda a máquina de saúde e as outras consequências que existem por conta, nós não conseguimos mensurar por onde começar. Quando eu comecei esse trabalho, quando eu comecei essa pesquisa e fiz alguns benches, eu percebi que existem 2 grandes mercados que usam tecnologia. A indústria bélica e a indústria médica hospitalar. E uma é cliente da outra. O que eu sempre questionei foi, por que a indústria médica hospitalar não é tão eficiente ou tão assertiva quanto a indústria bélica? E às vezes usam os mesmos equipamentos, usam as mesmas tecnologias. Bom, estudando e entendendo, vem a maneira de nós encararmos como que a gente resolve as questões. Não existe outra maneira de fazer algo do que fazendo. Como fazer para resolver este problema? Não sei se vocês já ouviram ou conhecem o termo sannyasi. Sannyasi é o mestre que ensina por exemplo. É aquele que vai e faz. Ele não fica contando história ou subindo no palco. Ele vai lá e faz. Então foi o que eu decidi fazer. Eu criei o primeiro robô cognitivo do mundo que faz gerenciamento de risco. O robô Laura. O robô Laura, ele tem 263 motores que trabalham em tempo real, no intervalo de 3,8 segundos, para identificar quais são os pacientes que estão em risco ou que estão na circunstância de infecção hospitalar, ou que estão em sepse. Não existe outra tecnologia parecida com essa no mundo. Robôs cognitivos existem. Há anos a tecnologia cognitiva, ou seja, máquinas que aprendem, estão sendo desenvolvidas. Agora, um que faça gerenciamento de risco, a Laura é o primeiro. Ok? E como eu disse para todos vocês, isso só vai funcionar se nós atingirmos quem precisa. Pois bem, o que nós desenvolvemos para poder resolver este problema foi criar o sonho de Laura. E é isso que eu vim apresentar para vocês. O sonho de Laura tem um objetivo específico e o que está por trás dele é a parte da história que eu não conto. Talvez poucas pessoas vão ouvir eu falando essa parte da história. Então, se vocês me permitem, vamos deixar que ela mesma conte essa parte da história e depois disso a gente entende como isso é possível fazer e o porquê que tudo isso acontece. Meu nome é Laura e eu vivo no mundo das ideias. Para passar o tempo, eu fico imaginando um mundo diferente do atual. A principal diferença é a existência de um algoritmo capaz de salvar vidas, que eu chamo de algoritmo da vida. Ele nada mais é que um jeito criativo de resolver diversos problemas. Uma fórmula brilhante que serve para ajudar as pessoas, principalmente aquelas que correm risco de morte em hospitais. Acho que herdei esse dom de ajudar os outros de meu pai. Ele é um cara muito legal. Daqui a pouco eu falo mais sobre sua vocação. Antes, preciso contar um pouco sobre minha história. Mas para isso, precisamos voltar no ano de 2010. Eu estava tão bem dentro daquela concha de água quente, por mim, ficaria lá para sempre. Mas algo tinha saído do planejado. Não entendi bem o que estava acontecendo. Nasci antes do tempo, com apenas 440 gramas e um organismo frágil. Mas felizmente, tinha um monte de gente preocupada comigo. Os médicos e enfermeiras não poupavam esforços.
Era muita gente que, assim como eu, precisava de ajuda. Mas eles faziam o possível, davam tudo de si para cuidar da gente. Também pude acompanhar de perto a surpresa de meus pais. Eles ficaram lá, o tempo todo ao meu lado. Estavam um pouco apreensivos, mas felizes também. O problema é que meu organismo fragilizado acabou sendo alvo de uma infecção. Eu precisava de mais leucócitos. Seja lá o que for isso, aprendi que eram muito importantes para a minha saúde. Queria poder mudar toda essa situação, para que meu pai e minha mãe não sofressem tanto com tudo isso. Não pude ajudar meu pai. Sua razão de viver a partir da nossa separação foi encontrar o tal algoritmo lá do começo, aquele que salva vidas. Foram muitas noites em claro, tentativas e erros, mas o legal é que ele não desistiu e ainda contagiou muita gente com essa ideia. O que antes era apenas uma ideia, hoje virou um ideal. O mais legal é que muita gente também se mobilizou para ajudar. Adivinha só qual foi a inspiração para que meu pai desenvolvesse seu grande projeto? Euzinha! Esse projeto foi chamado de Robolaura e seu objetivo é gerenciar riscos e ajudar profissionais da saúde em suas rotinas. O Robolaura será um grande aliado no combate à sepse, uma grande ameaça no ambiente hospitalar, que nada mais é que um quadro de infecção generalizada provocada pelo excesso de atenção que o organismo dá a determinada infecção, deixando outras partes do corpo vulneráveis. O Robolaura é meio igual aqueles filmes de ficção científica onde a inteligência artificial convive com os humanos. Sim, o robô pensa e interage para evitar erros e consegue identificar a sepse antes que seja tarde demais. Por isso, ele pode salvar muitas vidas. Incrível, não? Eu que vi de perto quantos profissionais precisam de ajuda, sei que o robô será muito útil. Seria muito legal se todos os hospitais pudessem contar com essa ajudinha minha. Assim, quem sabe, o fim da minha história poderia ser o recomeço de muitas outras. Obrigada, pai, por não me deixar ir, por fazer de tudo para manter esse sonho vivo. A motivação nunca seria a morte da Laura. Até porque, para mim, com todo o respeito que vocês acreditam, a Laura não morreu. A gente só mudou a interface. Porque a pior sensação que eu carrego nessa existência, eu não digo que seja a pior sensação que um ser humano pode passar, porque eu não experimentei todas, pelo menos nessa existência ainda não, é você sentir o calor de alguém sumindo nos seus lábios. E foi só isso que ficou registrado de nós dois. A partir disso, do dia 29 de maio de 2010, eu dediquei absolutamente tudo o que eu tinha. Tudo. Casa, carro, dinheiro, tempo, energia, conhecimento, amizades, relacionamento, para poder disponibilizar para a saúde no Brasil tecnologia de ponta, acessível e eficiente. Nós não queremos enriquecer com a saúde no Brasil. A gente quer enriquecer a saúde do Brasil. E existe tecnologia para isso. Nós fizemos isso em casa. Isso não está vindo de fora. E se nós fizermos isso, nós vamos conseguir reduzir em pelo menos 5% a mortalidade por sepse no Brasil. E como consequência direta, nós conseguimos atingir em sua plenitude as metas das ODS 3.1, 3.2 e 3.D. Nós estamos fazendo isso com um grupo de pessoas, com um nível de profissionais até hoje não conhecidos na história do Brasil. Nós estamos conseguindo fazer uma transformação massiva na saúde, fazendo com que a Laura fique completamente transversional à saúde, usando o cluster de Curitiba como motivo. Nós estamos saindo de 200 leitos do primeiro ano para praticamente 7.000 leitos até setembro desse ano. Isso só é possível fazer com inteligência artificial, não de outra forma. A Laura usa a tecnologia de ponta, tudo aquilo que existe no mundo, nada diferente.
Ela acessa os dados do sistema, minera as informações dos pacientes, ela isola os riscos e ela aciona a ansiedade de Laura. A ansiedade de Laura é um painel de gestão à vista que ajuda todos os profissionais em tempo real, todos os profissionais do hospital. Nós não estamos falando só dos especialistas, todos, a identificar quem é o paciente que está em risco. O Hospital Nossa Senhora das Graças, que foi o primeiro hospital que teve coragem de receber a Laura, ele não só tem os painéis, como ele também recebe SMS e e-mails do robô. E isso totalmente autônomo, não existe ninguém do outro lado. A equipe da Laura são 8 programadores e 3 robôs trabalhando, construindo a primeira tecnologia desse nível do Brasil, que está sendo reconhecido em vários outros lugares, e que até o final desse ano vai ter dado um resultado que até hoje nenhuma outra tecnologia fez. As informações que todo mundo recebe são em tempo real, são processadas pelo robô de uma forma que até então o hospital não conhece. E além disso, todos os gráficos, todos os resultados são compartilhados entre todas as pessoas, todos os profissionais, justamente para que todo mundo possa ter essa informação em tempo real. A expectativa no final desse ano é nós aplicarmos na cidade de Curitiba o primeiro caso de monitoramento e gerenciamento de risco para situações epidêmicas até hoje não conhecidas, porque o robô está minerando a base de dados de toda a prefeitura, de todos os laboratórios, em 3,8 segundos. A cada 3,8 segundos ele repete o prazo. Então, vocês lembram quando nós conversamos, quando eu comecei a palestra e disse que o grande desafio era desafiar Cronos? Bom, 3h30 foi o tempo que os médicos de equipe levaram para identificar que a Laura estava em sepse. Então, desde o dia 29 de maio de 2010, o meu desafio foi mudar isso. E hoje, o Hospital Nossa Senhora das Graças passou de 3h20 para 42 minutos. O tempo entre visita do leito e nós reduzimos o tempo da máquina toda em 85%. Então, impactar 1 bilhão de vidas vai ser fácil. É só vocês aceitarem o convite. Obrigado, pessoal.